Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade a essa pintura? Então, venha comigo. Mas antes de eu continuar aqui, eu te convido a assistir ao vídeo anterior. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu te convido a assistir primeiramente o vídeo número 1, tá certo? Nesse vídeo, vamos dar continuidade à aplicação da segunda sombra. Nesse segundo vídeo, vamos reforçar a sombra e a luz também, mas vou dar mais ênfase para a segunda sombra. Então, aqui, utilizando o pincel 421, número 2, e a cor Jatobá, vamos intensificar essa sombra. Então, para cada dobrinha, cada marcação dessa, nós vamos usar o Jatobá com auxílio do diluente. Lembrando que essa pintura já está seca, então o diluente mais a tinta vai me auxiliar na aplicação dessa segunda camada de sombra. Então, vamos aqui reforçando cada ponto desse. E se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever, clique no sininho, ative as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te lembrar que tem vídeo novo por aqui, tá certo? Curte esse vídeo também e compartilhe com seus amigos. Então, vou marcar aqui também os cantinhos da boca. Lembrando que todas as marcações a gente vai dar maior profundidade com o uso do Jatobá. Então, aqui você já entendeu, né? Vamos reforçar todas as áreas de sombra. Algumas vezes eu vou usar esse pincel para fazer um contorno mais definido. Outras vezes eu vou usar o número 8 para a gente espalhar melhor a sombra, tá certo? Vou acelerar o vídeo para não ficar muito cansativo. Agora, com o pincel número 8, vamos aplicar essa sombra. Um pincel mais firme me ajuda a espalhar melhor essa tinta. Fizemos a aplicação da sombra do corpinho, agora vamos para a segunda sombra do nariz. Vou utilizar aqui a tinta pura para marcar ainda mais esse narizinho, esses pontos, utilizando um pincel de cerdas menores. E aqui fazendo a orelhinha dele, cor de base e a cor de sombra. E essa outra orelhinha também. Esse trabalho, em média, você vai levar de 5 a 6 horas para concluir. Esse é o tempo estimado que eu gastei fazendo a pintura desse bebezinho, desde a aplicação do fundo, a pintura do bebê e a pintura de todos os elementos dessa pintura. Agora vamos para a aplicação do fundo do olho, utilizando o branco como preenchimento. Vou fazer ele de olhos claros, então eu vou usar o azul bebê. Atenção à posição do olhar
Então, o bebê está olhando para frente. Então, a posição dos olhos estarão na mesma direção, olhando para frente. Aqui, aplicando um pouco de sombra com azul mar. Fiz a pintura dos dois olhos, cor rostinho de boneca, vamos fazer o preenchimento do lábio superior e inferior. Vou fazer todo o preenchimento com a cor rostinho de boneca, isso porque para bebê menino, eu não gosto de intensificar muito na cor da boca, embora alguns bebezinhos tenham a cor bem vermelhinha. Então, vou aplicar o salmão bebê e vou aplicar o flamingo fazendo a sombra. Apliquei o flamingo na parte inferior, vou aplicar também na parte superior, no cantinho. Porém, nos cantinhos dessa boquinha, eu vou usar o coral, que eu vou intensificar para que a gente possa identificar o que é o lábio superior do inferior. Então, eu vou usar o coral, que é uma tonalidade mais escura, para intensificar. Ele que tá com a boquinha um pouquinho aberta, entreaberta. Então, a gente vai escurecer essa parte do meio. E para fazer a iluminação dessa boquinha, eu vou usar o palha. O centro do lábio inferior e também aqui no lábio superior. Já vou aqui para sobrancelha dele, vou usar a cor sépia, porém, pouquinha quantidade de tinta, porque como ele é um bebê moreno de cabelo castanho, eu vou fazer a sobrancelha baseada na cor do cabelo. Aqui eu vou dar uma desmanchadinha, que eu não gostei muito do efeito dele, começando aqui desde o início. E vou intensificar aqui mais no final da sobrancelha. E desse outro lado também, vou mostrar para vocês, começando aqui pelo final da sobrancelha, intensificando mais, fazendo ela mais arqueadinha. E finalizando ela bem sutilmente, com quase nada de tinta. A outra eu não gostei muito não, mas calma, a gente vai dar um jeito nela. Vou apagar esse comecinho da sobrancelha dele, utilizando um pincel limpo. Isso mesmo, você lava o pincel, seca ele bem e você vem na área onde você acabou de fazer a aplicação, precisa ser na hora, tá? Não deixe passar, não deixe secar. E aí você vem retirando aquele excesso, aquele resíduo, com muito cuidado, é claro, e suavizando essa área. E vamos para a pintura do cabelo. Esse cabelo, que é um cabelo castanho, vou fazer na cor da sobrancelha, vou começar fazendo a aplicação do fundo, já fazendo, vou puxando esses fios, já com o pincel número 2. Esse é o pincel número 2, porém ele é um pincel mais gasto, tá? Não é um pincel número 2 da forma como ele vem da loja. Então, é um pincel que eu gosto, utilizo bastante esses pincéis mais velhos para fazer esse tipo de trabalho. Você pode fazer isso com o pincel filete também. Porém, com o pincel filete, ele não te dá tanta firmeza como
como esse pincel chato. Mas depois eu vou vir fazendo a aplicação dos fios utilizando o pincel filete. Esse início é mais para a gente definir os movimentos do cabelo, das mechinhas. Agora eu vou vir com o pincel número 8 e vou fazer o preenchimento de todo o cabelo. E vou trabalhar com o camurça para fazer a luz, usando esse mesmo pincel. Já vou aplicar a luz com a cor camurça, aqui na frente. E vou usar o preto para fazer a sombra. Utilizando o pincel número 2, eu vou fazer esse cabelinho arrepiadinho aqui, né? Geralmente, bebezinho que estão deitados tem o cabelo arrepiadinho, né? Todo bagunçadinho atrás. Então, é isso que a gente vai representar aqui. E aí, eu posso vir aplicando mais luz, né? Definindo melhor esse cabelinho, fazendo esses traços de movimento do cabelo com a cor camurça, tá? A gente vai visualizando, vai imaginando, e assim a gente vai moldando esse cabelinho, né? Para que ele fique o mais natural possível. Vamos voltar aqui para a boquinha agora com o pincel filete. Esse é o 40900. E eu vou usar a cor rosa antigo para definir, para separar, no caso aqui, definir o lábio superior do inferior e fazendo a boquinha entreaberta, como eu disse para vocês logo atrás. Aqui, para fazer o contorno do olho, da parte colorida do olho, eu vou usar uma tonalidade mais escura, então eu vou usar o azul marinho. Então, eu vou diluir a tinta e vou fazer o contorno e também aproveitar para fazer a sombra também com o próprio azul marinho. Agora, eu vou escurecer a parte superior, fazendo a sombra. E vou fazer o contorno com sépia. Lembrando, diluir a tinta, pincel filete, esse é o 40200. Tem gente que não gosta de fazer o contorno dos olhos na parte inferior. Esse eu vou fazer o contorno tanto da parte superior como inferior. Geralmente, bebês com cabelos castanhos, eles têm os olhos mais marcados. Então, esse eu vou marcar um pouquinho a parte inferior do olho com a mesma tonalidade, usando o sépia.
Agora, com o preto, eu vou fazer a bolinha da pupila. Vamos fazer aqui na mesma direção, fazendo com que ele esteja olhando para frente. Vou escurecer a parte superior aqui do olhinho, usando preto mais o azul marinho, ou então vocês podem utilizar o azul petróleo, que também dá certo. Vou fazer o contorno aqui do meio da boquinha usando a cor marrom, para definir ainda mais. Vou definir essa parte inferior do narizinho. Vou definir algumas áreas com o contorno, não vou contornar ele todo. Vou apenas realçar alguns traços, como a área dos olhos, as pálpebras, a área inferior e o próprio narizinho. E esse foi o resultado da nossa pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!